Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa devocional. Graças a Deus por ter nos concedido essa oportunidade de podermos juntos mais uma vez orar ao Senhor, ler a palavra de Deus, meditar nela, aprender a ouvir a voz do nosso Deus. São tempos difíceis e são momentos preciosos, né? Se você não tem o hábito de tirar um tempo no seu dia para ler a Bíblia, para orar, faça isso, né? É tão bom, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, nos conforta, nos ajuda. É maravilhoso poder desfrutar da presença do Senhor. Nessa noite eu quero ler com os irmãos um texto do Evangelho de João, uma história bastante conhecida, um episódio que aconteceu com Jesus e com seus discípulos, João 13. Nós vamos ler os versículos de 4 a 17. João 13, versículos de 4 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tem partes comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que se lavou não necessita lavar senão os pés, porque no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. Amém? Irmãos, esses versículos, né? Jesus está então caminhando para a sua morte. Ele já está em Jerusalém na semana da Páscoa. E então, antes de ser crucificado, ele pede aos seus discípulos que organizem uma ceia para todos eles. E eles então vão ceiar juntos, Jesus e os discípulos. E durante essa ceia, né, os discípulos começam então a discutir quem é o maior no reino dos céus, quem ficará sentado à direita de Deus, quem terá mais importância, quem será o melhor no reino dos céus. E acabando então a ceia, Jesus pega uma bacia com água, uma toalha e começa então a lavar os pés dos discípulos. Pedro logo fala: Senhor, meu pé o Senhor não vai lavar? Como assim? O Senhor é Deus, é mestre, é Senhor, vai lavar o meu pé? E ele diz então para Pedro: olha, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E depois ele diz: olha, isso que eu fiz, sendo o Senhor de vocês, o mestre de vocês, eu quero que vocês imitem. Eu quero que vocês façam isso com as outras pessoas. Mas tudo isso que Jesus fez e tudo isso que Jesus falou tem um significado importante para nós. E nós vamos ver algumas coisas importantes. A primeira delas é o seguinte: Jesus demonstrou nesse episódio que o reino de Deus é construído sobre a humildade e não sobre as glórias deste mundo. É engraçado isso porque hoje é muito comum a gente perceber que as pessoas que buscam a Deus, elas estão querendo buscar o Senhor para receber alguma coisa em troca, alguma glória ou até mesmo dinheiro ou riquezas. Mas aqui Jesus ensinou que para que você seja então servo de Deus, para que você faça parte do reino dos céus, a primeira condição é que você seja humilde. Lavar os pés era o serviço do mais humilde dos escravos da casa. Quando você chegava, né, numa casa naquela época e com os pés sujos, quem lavava o seu pé era o escravo mais humilde da casa. E foi isso que Jesus fez. E ele demonstrou então aos discípulos que eles pensavam de maneira muito diferente. Porque enquanto Jesus pensava na cruz, os
discípulos queriam uma coroa. Enquanto Jesus se concentrava em dar a sua vida, eles disputavam prestígio. E enquanto Jesus estava pronto para morrer por eles, eles buscavam a glória para si mesmos. E Jesus então estava dizendo para os discípulos, não é nada disso. O meu reino não trata de riqueza, o meu reino não trata de glória, o meu reino não trata de poderes aqui desse mundo. O meu reino trata de humildade, de servir aos outros, de dar a vida pelos outros. Jesus estava ensinando aos discípulos que ele estava disposto a ser o mais humilde, o mais pecador, em troca do nosso resgate, em troca daquilo que nós precisávamos, que era a salvação. E aí Jesus ensinou que a humildade não desfaz a grandeza, mas ela ressalta a grandeza de alguém. O serviço não ofende aquele que é grande, mas ele promove. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. E foi isso que Jesus disse quando ele disse que no reino dos céus, os últimos serão os primeiros e os maiores serão os menores. Porque o que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, o fato de você ser humilde não diz que você é pequeno. O fato de você ser humilde diz que você é grande, porque diante de Deus é o seu valor, são seus valores que valem, que estão, né, que são pesados, não aquilo que você acha que é, não aquilo que você diz que é, mas é a maneira como você faz, é a sua atitude. Então, quando você se coloca como humilde diante de alguém, você está sendo grande. Fazer o serviço, por mais humilde que ele seja, mostra quão grande você é. E ele então sabia quem ele era, Jesus sabia quem ele era, e a humildade dele não veio da sua pobreza, não é porque ele era qualquer pessoa que ele era humilde porque ele era Deus, né? E ele sabia que ele era Deus, ele não precisava afirmar isso ou autoafirmar isso. E como servos de Cristo, nós devemos ser humildes aonde quer que nós estejamos, né? Estar dispostos a fazer as coisas com humildade, sem vanglória, sem soberba, né? A colocar à disposição do Senhor, no seu reino, na sua obra, para ser igual àqueles que nós consideramos mais humildes e então usar a nossa humildade para servir ao Senhor. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é que a limpeza de que Jesus trata aqui, ela é mais do que física, ela é uma limpeza espiritual. Quando ele disse para Pedro, olha, o Pedro falou, o Senhor não vai lavar o meu pé. E ele disse, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte com você. E aí depois Pedro disse para ele, não, então não lava só o meu pé, lava a minha mão, lava o meu corpo inteiro. E ele disse, não, porque você já foi lavado, e quem já foi lavado não precisa mais lavar o corpo inteiro, precisa lavar só os pés. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, eu vim para limpar vocês, para purificar vocês do pecado. E quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com ele, não tem parte comigo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 6,11 também. Então Jesus estava dizendo para Pedro, olha, eu vou lavar o seu pé porque isso é o significado da purificação que eu venho para fazer na sua vida. E se você não for purificado, não for lavado, não for santificado por mim, você não tem parte comigo. Então existem dois tipos de limpeza de que Jesus fala. Primeiro é a limpeza do corpo, a limpeza do todo, que é a salvação, que foi o que ele disse para Pedro, você já foi limpo. Ele estava dizendo para Pedro, olha, você já foi salvo, eu não preciso te lavar de novo, né? Porque a salvação é uma obra única, ela é completa. A justificação que Cristo fez por nós, ela é uma obra única, ela é completa, né? A Bíblia fala que o perdão dos pecados, quando Deus perdoa os nossos pecados, ele não se lembra mais deles. Então, a partir do momento que você é salvo, você já está justificado por Cristo. Você não precisa ficar se lavando de novo ou buscando a salvação. Mas Jesus disse para Pedro, os seus pés eu preciso lavar. Por quê? Porque como a gente anda neste mundo, a gente acaba sendo contaminado pela sujeira do mundo. E a gente precisa então ser purificado. A gente não precisa ser justificado de novo, mas a gente precisa ser santificado, né? Isso tem a ver com santificação, com purificação. Falar em 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, para perdoar os nossos pecados e nos purificar, então, de toda injustiça. E era isso que
que Jesus estava dizendo para Pedro, lavar os seus pés significa que, apesar de você já ter sido lavado, do seu corpo estar limpo, ou seja, de você já ter sido salvo, os seus pés estão sujos porque você andou na poeira deste mundo. E você precisa então ter os pés lavados sempre, sempre. Quando a gente anda na luz de Cristo, a gente tem comunhão com Cristo. Mas quando nós somos purificados, nós andamos em intimidade com Cristo, né? Então a lavagem dos pés significa a remoção regular das impurezas da consciência pela confissão dos nossos pecados e por uma vida de acordo com a vontade de Deus. Era como sacerdote lá no Antigo Testamento, isso está lá em Êxodo 29, capítulo 30. Na sua consagração, o sacerdote tinha o corpo todo lavado. E depois, quando ele ia entrar na presença do Senhor, ele lavava as suas mãos e os seus pés. Nós, da mesma forma, fomos salvos, já fomos lavados, mas precisamos sempre estar lavando os nossos pés, estar nos purificando, estar confessando ao Senhor os nossos pecados, tirando da nossa vida a impureza. Então, a limpeza que Jesus falou aqui, e é por isso que ele disse para os discípulos, olha, agora vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. A limpeza que Jesus estava falando aqui era espiritual também. Em último lugar, Jesus deve ser o nosso exemplo de conduta. Jesus disse para os discípulos, olha, se vocês sabem essas coisas, pratiquem, porque aí vocês serão felizes. Eu sou o mestre e Senhor, eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros, né? Nós sabemos que Jesus, sendo mestre e Senhor, sendo maior, se fez menor. Então ele é o nosso exemplo supremo de humildade e de serviço, né? Seguir o exemplo de Jesus traz um resultado extraordinário. O conhecimento precisa desembocar em obediência. A felicidade não está apenas no saber, mas sobretudo no praticar o que se sabe, porque o homem não é aquilo que ele sabe ou que ele sente, o homem diante de Deus é aquilo que ele faz. Então Jesus deve ser o nosso exemplo de conduta. Que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, me faz mais humilde no meu trabalho, me faz mais humilde na minha família, me faz mais humilde na minha igreja, me ensina a todos os dias confessar os meus pecados e lavar os meus pés da impureza do mundo, da poeira por onde eu andei, para que o Senhor possa então purificar e santificar a minha vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos orar pelos enfermos, continuamos, ó Deus, clamando ao Senhor pela vida do Nilson, pela vida do Renê, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Hoje nós vimos que o Saul, primo do irmão Tim, deixou a UTI, graças a Deus por isso. Vamos glorificar o nome do Senhor, mas vamos continuar pedindo também por aqueles que precisam. O Nilson, o Renê, a Sheila, que é uma amiga da Diana. Também vamos orar pelo pastor Ebenezer e sua família, família da irmã Roseli, família da irmã Marli. Vamos clamar a misericórdia de Deus sobre essas vidas, família da irmã Lívia. Vamos pedir ao Senhor. Vamos colocar também a avó, a bisavó do Carlos Alexandre, neto da irmã Maria de Fátima, que está muito doente. Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Vamos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. Hoje os batistas goianos estão em oração pelo fim da pandemia, pela descoberta de uma vacina. Vamos clamar as bênçãos de Deus. Nós não sabemos nem o que nós precisamos direito, mas nós sabemos que o Senhor sabe e que Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. Então vamos colocar os outros enfermos também na presença do Senhor, os nossos irmãos que estão chegando na igreja, a Jane, José Henrique. Vamos orar por eles, pela Sara. Vamos orar também pela Cidinha que está enferma. Vamos pedir ao Senhor nesse instante, vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é Deus de toda graça e de toda misericórdia, o Senhor que é um Deus tão grande, mas que se fez tão pequeno, o Senhor que lavou os pés dos discípulos e que perdoou os nossos pecados, lavando as nossas vidas, e todos os dias tem, ó Deus, nos purificado das nossas iniquidades, da nossa injustiça. Nesse instante nós nos chegamos diante do Senhor, com os nossos corações contritos e quebrantados, clamando ao Senhor que opere o milagre do qual nós precisamos. Senhor, nós precisamos da Tua intervenção no nosso mundo. Ó Senhor, nós precisamos da Tua intervenção
oração sobre essa pandemia. Ó Deus, nós não sabemos mais o que pensar, às vezes não sabemos mais o que fazer, mas o Senhor está no controle e nós precisamos crer. Ó Deus, precisamos de crer na manifestação do Teu poder nos nossos dias. Tem misericórdia. Orienta aqueles que estão pesquisando uma vacina. Ó Deus, orienta os governantes. Ó Deus, que nós possamos, como servos do Senhor, saber que o Senhor é a nossa única esperança e possamos seguir confiados no Senhor. Protege, ó Deus, o Teu povo, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, estão no leito de hospital, estão, ó Deus, nas suas casas, às vezes isolados. Tem misericórdia, ó Deus, coloca a Tua mão de poder sobre essas pessoas, aonde elas estiverem. Abençoa a vida do Nilson, ó Deus, tem misericórdia dele nesse instante. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem um plano. Manifesta a Tua graça, manifesta a Tua misericórdia na vida do Nilson nesse instante. Ó Deus, também na vida do Renê, tem misericórdia da vida dele. Ó Deus, também abençoa a família do pastor Ebenezer, ele que está internado, a sua mãe. Ó Deus, tem misericórdia de cada um nesse instante, a família da irmã Lívia, ó Deus, a irmã Mariette, o irmão Eduardo, a irmã Cleide, o irmão Gabriel. Também te pedimos, ó Deus, pela irmã Marli, pelo Jesus, pela irmã Roseli e sua família. Ó Deus, tantas pessoas que estão com medo, temerosos, doentes. Tem misericórdia, ó Deus, do Teu povo. Abençoa também a Sheila, aquela pessoa, a Fabiana, o Cláudio. Nós não conhecemos essas pessoas, mas o Senhor conhece. Tem misericórdia, ó Deus, de cada um. Senhor, nesse instante queremos também te pedir pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, por outros motivos, aqueles que são idosos, sei com cada um. O pastor, a irmã Helenita, a irmã Lucineide, a irmã Maria de Fátima, ó Deus, irmã Maria José, a irmã Valdívia, a irmã Roseli, ó Deus, sei com cada um, ó Deus, que tem a irmã Sandra, irmão Levi, ó Deus, a família do irmão Tim, abençoa cada um, abençoa a irmã Maria de Fátima, seus familiares que ainda não são crentes, por quem ela tem clamado tanto diante do Senhor, tem misericórdia, a irmã Nilza com a sua família, a Cristiane, ó Deus, Ana Paula, tem misericórdia, ó Deus, irmã Áurea, ajuda as famílias da Tua igreja, a irmã Raimunda, ó Deus, que nessa semana foi aniversário dela, também do Dudu, abençoa a vida deles, abençoa os meus familiares também, que fizeram aniversário nessa semana, irmã, ó Deus, a tia Selma, a tia Luciene, Sebastião, tem misericórdia de cada uma dessas vidas, o Senhor conhece esses corações melhor do que nós conhecemos, então esteja com cada um. Te pedimos também por aqueles que têm clamado pela cura, libertação das suas dificuldades emocionais, a Cidinha lá em Porá, ó Deus, a Jane, tem misericórdia, ó Deus, dessas vidas. Abençoa também José Henrique, a Sara, que estão voltando para o Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia das vidas deles. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir também por aquelas famílias que estão necessitando de trabalho. Ó Deus, que a situação financeira está complicada, que o Senhor possa, ó Deus, vir com o Teu Espírito Santo e abrir portas. Te pedimos também pela nossa igreja, pelo trabalho de missões, por cada igreja sobre a face da terra, tem misericórdia do Teu povo nesses dias. Nos orienta, nos dirige, nos ensina o que deve ser feito e como deve ser feito. Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua orientação, nós precisamos da Tua proteção, nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia, porque só o Senhor é santo, justo, bom e perfeito. Só o Senhor é Deus sobre todas as coisas e tem o controle de todas as situações. Senhor, nos abençoa, nos toma nos Teus braços, nos segura, ó Deus, abre as Suas portas, as portas dos céus e derrama bênção sobre as nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós não temos a quem recorrer. Segura nas nossas mãos, nos abençoa, nós te clamamos. Ó Deus, nós precisamos da Tua graça, tem misericórdia de nós. Senhor Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa se achegar a cada coração que está sofrendo, que possa trazer o consolo, a paz e a segurança, e que nós possamos aprender do Senhor e colocar em prática aquilo que aprendemos. Nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor já tem feito grandes coisas no nosso meio
aqui e vai continuar fazendo. Muito obrigado pela vida do Saul, que hoje deixou o hospital. E muito obrigado porque o Senhor tem nos garantido sustento, tem nos garantido, ó Deus, tantas coisas boas. Nós nem temos como agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigada pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, pela esperança que temos de morar no céu. Nós te louvamos, te engrandecemos e exaltamos o teu nome, no nome maravilhoso, precioso, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando cada família. Amanhã estaremos aqui novamente e que você possa estar de novo conosco para aproveitar esses momentos de comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer. Ao quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida e que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer? Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer. A quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode